Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa série de exposição da Palavra do Senhor. O texto é aquele que nós temos lido. Na próxima quarta-feira, nós estaremos dando continuidade, pegando do versículo 13 e indo até o 20, onde nós falaremos da armadura em si. Mas hoje ainda vamos falar de algumas estratégias e finalizar aqui essa questão das estratégias de Satanás, como a gente tem apresentado aqui aos irmãos. E hoje eu vou trabalhar da seguinte maneira: há 4 frases ou 4 títulos que o diabo, ou seja, Satanás, ele recebe biblicamente. Eu vou citar o título, que vai servir como sendo uma estratégia dele, e os versículos bíblicos que eu vou citar também para os irmãos, e aí mostrando como é que ele age. Aí os irmãos vão entender quando a gente apresentar aí. Se você olhar na sua Bíblia, lá em 2 Coríntios 11, 14, Paulo diz que o diabo, ele se transforma em um anjo de luz, né? O 2 Coríntios 11, 14. Então ele é perverso, ele é caluniador, ele é enganador, ele é mentiroso, mas ele não vai nos aparecer dessa forma. E muito menos também como aquela figura mítica que algumas vezes a gente vê em alguns lugares, com a cauda, um ser vermelho, um tridente. Paulo diz que não, ele vai se transformar em anjos de luz. No entanto, as manifestações dele são desastrosas, vamos dizer assim. Pode ser que ele venha com uma voz aveludada, sutil aí, mas o estrago que ele vai fazer é grande. Então vamos olhar para a Bíblia. Hoje à noite eu abordo a primeira coisa, a estratégia dele como enganador. E aí eu quero citar alguns versículos para os irmãos perceber como é que Paulo vai colocar, ou como é que a Bíblia vai colocar. Se você olhar em João 8, 44, a Bíblia diz assim: ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então é assim que o diabo vai se manifestar, como a Bíblia diz aí, como mentiroso e como pai da mentira. É a maneira como ele... Lá em Apocalipse 12, o verso 9, a gente vê também outra afirmativa que diz que ele foi precipitado, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aí diz a Bíblia, que engana todo o mundo. Então ele é enganador. E temos mais, lá em 2 Coríntios 11, 3, que Paulo vai dizer: mas eu temo que como a serpente, com astúcia, enganou a Eva, seus sentidos sejam de alguma maneira para se apartarem da simplicidade e da pureza de Cristo. Assim como ele enganou Eva, ele também pode nos seduzir a nos afastar da simplicidade e da pureza de Cristo. E João vai dizer: porque muitos enganadores saíram pelo mundo. Então esse título aí de enganador a gente vai encontrar na própria palavra de Deus. Gênesis, por exemplo, 3, de 1 a 7, nós temos a maneira que o diabo realmente enganou a Eva, ali no jardim do Éden. Vamos dar uma olhada nesse texto. Gênesis 3. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Então,
Vocês percebem aí que ela está dizendo, não tocareis nele, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, diz a Bíblia, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e também ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, daqui a pouco eu destaco algumas coisas, erros, ou sedução, ou a maneira como o diabo enganou a Eva. Mas o primeiro destaque que eu faço aqui, de Satanás como sendo esse enganador, o objetivo dele é a nossa mente. Nós já falamos aqui do campo da mente, falamos do coração, mas é a mente. Segundo aos Coríntios 11, 3, Paulo vai dizer que teme, que assim como ele enganou a Eva, ele nos engana também. Paulo diz em Romanos 12, 2, que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Então é na mente que Satanás vai querer nos seduzir, vai querer nos enganar. E nós temos que estar atentos para essa sutileza dele. Provérbio 23, 7 diz, porque como o homem pensa no seu coração, assim ele é, a mente. Por exemplo, um médico, ele pode dizer assim, você é o que você come. Essa frase não é muito incomum, né? Para mostrar a importância. Um psicólogo poderia dizer, você é o que você pensa. Mas Satanás, ele conhece o tremendo poder da mente do ser humano. E ele tenta capturar ou fisgar a nossa mente para ele. Então ele vai agir nesse campo aí de batalha. Isaías 26, 3 diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme. Está firme em quem? Em Deus, porque ele confia em ti. E Romanos 8,6 diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida. Então, se a nossa mente, ela realmente for fisgada, vamos dizer, por Satanás, todo o nosso ser também. Então, começa realmente aí na mente. Uma outra arma, o campo de ataque é a mente, mas a arma que o diabo vai usar é a mentira. Então nós vimos, e eu vou destacar aqui, os passos que Satanás deu e que Eva acreditou e que ela deu também para que ela caísse. Ele é a antiga serpente, Apocalipse 12, 9, que se chama o enganador de todo o mundo. E é importante a gente olhar para a estratégia do diabo na mente de Eva, com as suas mentiras, para que ela caísse. Então vejamos aí, naquele texto que nós lemos de Gênesis 3, de 1 a 7, os passos que o diabo deu e que Eva cedeu. O primeiro foi que ela questionou a palavra de Deus. É assim que Deus disse. Foi isso que o diabo usou. Ele usou a própria palavra, mas ele torceu a palavra de Deus. É assim que Deus disse, mas não era daquele jeito. A outra coisa que o diabo usou foi que disse, não, vocês não morrerão. Deus tinha dito que no dia em que eles comessem, morreria. O diabo disse, não, vocês não morrerão, é porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos serão abertos. Então a primeira coisa, questiona a palavra, e esse é o grande perigo quando a gente começa a questionar, que o diabo coloca centelhas de dúvida na nossa mente, mas será se é isso mesmo a palavra de Deus? Será se é assim? Será se eu posso acreditar? E nós começamos a colocar a palavra de Deus em dúvida. Nós temos que acreditar na palavra. Cristo disse que passará os céus e a terra, a palavra dele jamais passaria, nem um tio
deixaria de ser cumprido. Então precisamos crer na palavra de Deus. Então a primeira estratégia, questiona a palavra. Segunda estratégia, nega a palavra. O diabo disse, não morrerás. Deus disse, morrerás. O salário do pecado é a morte. É o que a Bíblia vai dizer. E nós temos que crer no que a Bíblia diz. Um outro passo, ele proporcionou uma mentira substituta, dizendo, não, vocês serão como Deus. E eu preguei aqui recentemente, naquele texto de Isaías 14, de 12 a 14, que o rei lá dizendo, eu subirei às alturas, serei como Deus. O grande engodo de Satanás é esse, é de colocar no coração do homem e dele mesmo, que se achava que seria semelhante a Deus. E ele disse para Eva, ali para Adão, de que eles seriam como Deus. E na realidade, não foi aquilo dali. Satanás é um ser criado, nós também fomos criados por Deus. Satanás queria ser adorado. Às vezes o homem quer também, quer ser alguma coisa, quer crescer, quer ser também adorado, que as pessoas se prostrem perante si. Serão como Deus, é o que ele diz aí. Ou seja, o diabo troca a verdade de Deus pela mentira. Está lá em Romanos 1, 25. Então é essa a arma dele. A mentira de Satanás, quando eles serão como Deus, motiva e controla boa parte da nossa civilização. Do homem realmente querer ser alguma coisa, ser tentado realmente a ser grande, e realmente não entende que ele é apenas pó. E como foi que Eva respondeu às sugestões de Satanás? A Bíblia mostra. A primeira coisa que ela fez, ela separou-se da palavra de Deus. Lá em Gênesis 2,16, Deus havia dito, de toda árvore do jardim comerás livremente. Só que Eva aqui, ela omitiu a expressão de tudo ou de toda árvore. Ela não coloca aí. Foi assim que Deus disse. Então os olhos dela, de Eva, já estavam embaçados. E ela já torce ali a palavra de Deus. Ela disse, de toda árvore do jardim, que ele não poderia comer, não. Era só da árvore do bem e do mal. Deus disse, de toda árvore do jardim poderás comer livremente. Só não podia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela disse que ela não podia comer e nem tocar. Deus não fala em tocar, ele fala que não poderia comer. Então percebam que ela aí está separando o que a Bíblia diz e acrescentando, dizendo nem lhe tocar. Deus não havia colocado isso daí. No capítulo 2 de Gênesis, o verso 17, Deus diz que no dia em que comesse, eles morreriam. Está lá no texto, Gênesis 2, 17. Porque no dia em que dele comer, certamente morrerás. Então essa foi a sentença de Deus, e o diabo, como enganador, ele seduz a Eva, ele torce a palavra de Deus, ele omite, os olhos de Eva ficam embaçados, e ela termina cedendo ali à tentação. Ela cai, porque ela se separa da palavra de Deus, ela acrescenta algo à palavra de Deus, ela troca a palavra de Deus. Esse é o grande perigo que nós temos. E a gente vê, às vezes, até líderes hoje acrescentando, coisas aí à palavra de Deus. Eu vi agora de um pregador que era da nossa denominação, batista aí, nas suas interpretações de atualizar a Bíblia, de fazer não sei o quê, colocando agora um novo atributo de Deus, que Deus é mãe. Deus é pai, mas que Deus também é mãe. E qual é a mãe? E aí acrescenta um bocado de coisa que a Bíblia realmente não diz isso. E é um perigo. É arma do inimigo. Colocar ou tirar. Então, esse é o grande perigo aí, que o diabo seduziu Eva e ela terminou caindo. Ela disse que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, cobiçável para alcançar sabedoria. E ela então termina caindo na cilada do diabo. Ela acredita na mentira daquele que é
o enganador de todas as nações. O propósito de Satanás como enganador é que você ignore a vontade de Deus. Aonde é que nós vamos encontrar a vontade de Deus? Na palavra de Deus, na Bíblia. E eu preciso conhecer. Olha o que o Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então Satanás vai atacar com mentira. Então o propósito dele é que a gente não conheça a palavra e nem a vontade de Deus revelada na sua palavra. O salmista diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, o verso 8. Então é na palavra que nós vamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. No entanto, o diabo vai querer que a gente ignore tudo isso. Quando o diabo consegue fazer com que a gente se afaste da palavra, que é a verdade, a palavra de Deus, nós não podemos compreender a vontade de Deus, porque a vontade está na palavra. É muito claro, meus irmãos, saber a vontade de Deus. Eu lembro, quando bem jovem ainda, com 20 e alguns anos, em um culto de oração como esse, lá em Santarém, uma irmã mandou um pedido de oração. Qual era o pedido de oração? Ela era casada e estava gostando de um homem casado também. Os dois casados. E a oração era para que ela deixasse o marido e para que o outro deixasse a esposa e se casasse. Eu disse: não vou orar por isso. Ele tem a família dele e ela tem a família dela. Como é que ela vai querer desfazer? Aonde que a gente vê isso? Na Bíblia, na palavra. Então não precisa orar. Tem coisas que você não precisa orar, você vai saber como é que é. É olhando aonde? Na palavra. Salmo 33, 11. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração são para todas as gerações. Então Deus quer que o homem conheça a sua verdade, a sua vontade revelada na palavra de Deus. Atos 22, 14. O Deus de nossos pais de antemão te designou para conhecer a sua vontade. Eu queria saber qual era a vontade de Deus para a minha vida. Leia a Bíblia, ore ao Senhor, peça para que Ele revele, e Deus vai fazer isso. Efésios 5,17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. É lendo a Bíblia. Então, quer compreender realmente a vontade do Senhor, leia a palavra de Deus. A Bíblia diz: não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do Espírito Santo e do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento. Então, como enganador, o diabo vai querer fazer com que a gente tire o foco da palavra. E a sua defesa é a própria palavra, a palavra de Deus inspirada. Eu tenho um texto aqui, só que ele é longo, eu vou apenas mencionar, mas os irmãos poderão ler. Marcos capítulo 4, de 1 a 11, que é a tentação de Jesus. Assim como o diabo tentou Eva, assim como o diabo, como enganador, nos tenta, ele tentou também a Jesus. E tentou a Jesus quando ele estava jejuando, quando ele estava se consagrando. E Jesus repreendeu e venceu Satanás como pela palavra de Deus. Então aquilo que o diabo quer fazer, que é justamente torcer a palavra de Deus, fazer com que eu não acredite na palavra de Deus, com que eu me distancie da palavra de Deus, nós vencemos o próprio Satanás pela palavra de Deus. E Jesus utilizou a palavra, porque a palavra de Deus, diz Paulo, ela é a espada do Espírito. Então este fato aqui, ou este texto que a gente vê aí, mostra algumas responsabilidades para nós. Primeiro, é que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Tem que conhecer. No final do ano 2023, início de 2024,
nós fizemos uma campanha aqui na igreja de incentivo de leitura da Bíblia. Entregamos aqueles marcadores para a leitura da Bíblia, para que cada pessoa lesse a Bíblia pelo menos uma vez esse ano de 2024. Nós estamos praticamente terminando o ano. A minha pergunta é: como anda a sua leitura da Bíblia? Vai dar para terminar a leitura da Bíblia esse ano de 2024? Os irmãos sabem quanto tempo precisa para a gente ler a Bíblia em um ano todinho? 15 minutos por dia. Se você tirar 15 minutos, ou 20, depende da sua maneira de ler, em um ano você lê a Bíblia. Sabe por que não lemos? Primeiro, que não temos projetos, não temos uma sistemática, não temos um cronograma. Tem gente que vai morrer e nunca lê a Bíblia. Eu conheço pessoas que foram crentes 30 anos, 40 anos, nunca leram a Bíblia toda. Por quê? Porque nunca fizeram um programa para a leitura da palavra de Deus. A Igreja Equatorial está fazendo um programa, acho bem interessante, aquela Bíblia, a 365. Eles compraram aquela Bíblia, cada dia é uma leitura da Bíblia, e lendo ela os 365 dias no ano, a igreja lê. Então houve um incentivo, todo mundo comprou uma Bíblia daquela e o povo está lendo. Agora eu já vi o pastor Davi Galúcio comprando uma outra Bíblia, fazendo lá na Bênção Livros, né, vendo uma maneira de comprar várias Bíblias. Ele compra, leva para a igreja e cada um paga a sua, para leitura já de 2025. Nós precisamos, meus irmãos, ler a palavra de Deus. Então isso significa, se você não ler a Bíblia em um ano, você não está dedicando nem 15 minutos para a leitura da Bíblia. E os outros tempos, o que é que nós fazemos? Quanto tempo no celular? Dê uma olhada lá. O meu celular eu tenho como saber o tempo que eu consumo, que eu olho. Eu acho que quase todo celular tem como saber o tempo que a gente passa ali olhando. Mas além de ler a palavra de Deus, quer ver uma outra maneira da gente usar a palavra? Memorizando a palavra. Memorize. Nós, como crentes, poderíamos pelo menos decorar um versículo da Bíblia por semana. Sabe qual? O da lição da escola dominical, que tem aquele texto áureo. Decorar. Isso é muito importante, a gente memorizar a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Está lá no Salmo 119, 11. A lei de Deus está no seu coração, não resvalarão os seus passos. Salmo 37, 31. Ou seja, a palavra de Deus está no coração, então nós não vamos resvalar. Resvalar é como que pisar em falso, né? Os nossos passos. Por quê? Porque está firme na palavra de Deus. A Bíblia diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 48. Então, lê a Bíblia, memorizar. Eu não tenho mais a mente tão fértil, mas eu lembro que uma vez fazendo um trabalho de férias aqui na década, em 84, ali em uma cidadezinha perto de Mocajuba, eu tirei uma manhã para decorar a Bíblia. A Bíblia não, alguns capítulos da Bíblia. E eu decorei em uma manhã o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 de João, todinho. Em uma manhã, eu lia, repetia, passei a manhã toda. Eu não sei quantos versículos, mas dá uns 100 e poucos versículos, uns 150 ou 200, eu não lembro mais. Mas eu tirei para decorar, para memorizar a palavra de Deus. Eu memorizava com muita facilidade. Tanto é que nos meus primeiros 10 anos de ministério, os irmãos nunca iam me ver, até porque não tinha naquela época mídia social, tablet, computador, né? Eu não levava nada por escrito, porque eu conseguia preparar o meu sermão e gravar tudo na mente, sem escrever. Eu ficava com ele todo na mente. Mas a partir dali de 93 para cá eu comecei
a escrever tudo o que eu digo. Mas a memorização, a gente pode aprender, pode desenvolver a nossa capacidade de memorizar. E tem cursos que ajudam hoje. Como? Falando, escrevendo e repetindo aquilo dali. A gente vai, com certeza, memorizar. Uma outra maneira de usar a palavra de Deus, além de ler, de memorizar, é de meditar na palavra. Ler, guardar a palavra, memorizar a palavra e meditar. A Bíblia diz: não se aparte da tua boca, o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditar, pensar naquilo que nós lemos, meditar na palavra de Deus. Salmo 1:2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Salmo 119, 103: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. E há muitos incentivos, meus irmãos, para a gente meditar a palavra de Deus. E além disso também usar a palavra de Deus. Então nós podemos ler, podemos memorizar, meditar na palavra de Deus e usar a palavra de Deus. Ou seja, no tempo certo, na hora certa, nós devemos usar. A nossa mente deveria ser como um computador que está ali, guardado, a gente vai acionar. A Bíblia diz: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito ou vos tenho ordenado. Então o Espírito Santo, ele nos ajuda também. Quero destacar agora uma outra estratégia do inimigo, não mais como enganador, mas como destruidor. Então ele é um expert em enganar, mas ele também é um destruidor. Olha o que a Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, ele anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Está lá em Lucas 22:31. Apocalipse 9:11. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon. Abaddon significa destruição, destruidor. E em grego, Apolion, que é a mesma coisa também, destruidor. O diabo, ele é isso. Ele é o destruidor. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, de modo que o mudo falava e via. Ou seja, o diabo não deixava esse menino, esse endemoniado aqui, falar, e era cego. E Jesus veio e libertou ali. Depois disse, pois, o Senhor a Satanás: eis que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Jó 2:6. Então o diabo é esse daí, esse destruidor. O objetivo dele, primeiramente, é destruir o nosso corpo. A intenção dele é a destruição. Mas por que o diabo ele quer tanto destruir o corpo do ser humano? Ele se apossa, ele chama as pessoas de quem ele toma conta de cavalo, de mula. Então a pessoa se torna isso aí. Por quê? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo, o corpo do ser humano deveria ser templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus? Mas o diabo quer que seja santuário dele, e não santuário de Deus. Deus fez o homem do pó da terra,
mas colocou a sua imagem neste homem. Filipenses 1:20, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a ousadia, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no quê? No meu corpo. O corpo é para engrandecer a Deus. E o alvo de Satanás é a destruição do corpo. A gente vê cada corpo hoje em dia que não traz mais a imagem de Deus. Vocês estão usando o corpo para tudo, menos realmente para glorificar a Deus. Então Deus é invisível e o mundo não pode contemplar. Jesus Cristo retornou ao céu, né, e nós não podemos ver. Como é que as pessoas irão ver Deus? Através de nós, de nossas vidas, da maneira como nós vamos viver. Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Mas também, por que o diabo quer tanto o corpo do ser humano? Porque o corpo não apenas, ou não somente é templo de Deus, mas também é instrumento de Deus. Romanos 6, de 12 a 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então o corpo, ele deve ser apresentado a Deus. O pecado não deve reinar no nosso corpo mortal. Então, se eu permito que o pecado reine, nós não estamos glorificando a Deus. E a terceira razão, ou o terceiro motivo, por que o Satanás quer destruir o corpo, aí, é porque este é o tesouro de Deus. Paulo vai dizer, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Então, nosso corpo é como se fosse um vaso ali onde nós temos um tesouro. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós, ou que habita em ti. E, por último, Satanás quer atacar o corpo, porque é a zona de provas de Deus. Paulo diz, mas eu subjugo o meu corpo, reduzo a submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então Paulo, ele disciplinava o corpo dele, para apresentar realmente a Deus ali. Uma outra arma do diabo, como destruidor, é o sofrimento. Ele envia uma estratégia. Simão, Simão, eis que Satanás pediu, literalmente, né? Pediu permissão aí para cirandar como trigo, para moer ali. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então o diabo, que é o destruidor, ele não pode tocar nenhum filho de Deus sem a permissão de Deus. Foi assim com Pedro, foi assim com Jó. O Deus Todo-Poderoso, ele não controlará o modo como nós vamos reagir ao sofrimento. O diabo pode mandar o sofrimento, Deus pode permitir também. Agora, como é que você reage ao sofrimento? É aqui aonde Satanás tenta alcançar o seu propósito. Tem muitas vezes que gente no meio do sofrimento, ao invés de glorificar a Deus, faz compromisso com o diabo. Por exemplo, às vezes tem gente que está num sofrimento terrível, com um câncer, desenganado, aí faz pacto, faz um bocado de coisa com o próprio diabo, para ver se fica livre daquele sofrimento. Nós temos o sofrimento natural, que todo ser humano enfrenta, e nós temos sofrimento que Deus às vezes permite. Deus permite sofrimento para disciplinar, e o diabo envia o sofrimento para destruir nossas vidas. Ele é destruidor. Então, uma das estratégias do diabo é enviar sofrimento para ver como é que você vai reagir. Então, esse reagir seu, Deus não é responsável.
Como é que nós reagimos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido, pois o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe por filho. Então essa palavra disciplina aqui é como se fosse a formação de um menino. Deus permite o sofrimento para a nossa formação. E o diabo envia para a destruição de vidas. Ou seja, nós não podemos controlar a origem do sofrimento, mas podemos controlar o resultado. Como é que eu vou agir diante de um sofrimento que o diabo vai enviar, ou alguma coisa assim? Eu tenho que permanecer firme ali. O propósito de Satanás é fazer com que você seja também impaciente. Tem gente que diante das investidas de Satanás, ele se torna impaciente. A Bíblia diz, eis que chamamos bem-aventurados os que suportam aflições. Ouvistes da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia. Então esse versículo aqui mostra e indica que o propósito de Satanás era conseguir com que Jó se tornasse impaciente, se rebelasse contra Deus, amaldiçoasse Deus, é como diz aí popularmente, atirasse a toalha. E ele vai fazer essa investida, para ver como é que você vai reagir. Então essa foi a investida. A paciência é uma virtude cristã muito importante, que nós temos que cultivar. E o propósito de Satanás é fazer com que a gente perca a paciência. A impaciência, ela é um sinal de imaturidade, mas é um sinal também de incredulidade. Porque se eu creio em Deus, de que Ele tem um controle de todas as coisas, eu tenho que aguardar pacientemente, esperar com paciência no Senhor, na certeza de que Ele vai me ouvir. E aqui a nossa defesa é somente a graça de Deus. Precisamos depender da graça do Senhor. Segundo aos Coríntios 12, de 7 a 10, Paulo vai falar dessa graça de Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós aprendemos aqui a nos submeter a Deus. Vamos para o penúltimo destaque que eu faço aqui. A estratégia do diabo agora como ditador. Ele é enganador, ele é destruidor, mas ele também é um ditador. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12, 31. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. João 14, 30. E 1 Timóteo 3, de 6 a 7 diz, não neófito, para que não se vanglorie, não se ensorbebeça, e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio, ou seja, opressão, humilhação do diabo. Então o diabo, como ditador, o que ele vai fazer realmente é tentar trabalhar a nossa vontade. A meta de Satanás é sempre chegar à vontade do ser humano e dominar. Ou seja, ele quer trabalhar na mente aí. E ele pode começar essa estratégia aqui enganando a mente do ser humano, assim como ele enganou Eva, que nós já vimos aqui. Assim como ele tentou enganar Jó, ali no corpo. Satanás também investiu em Davi. Então ele investe na mente, no corpo, mas investe também na vontade. E ele, como destruidor, ele quer alcançar aí a vontade. E a arma que Satanás vai colocar é o orgulho. Muito cuidado com o orgulho. Davi se sentiu importante quando Satanás aproximou-se dele com a sugestão de que ele fizesse um recenseamento. E o líder dele disse, para quê, Davi? Mas ele, cheio de orgulho, está lá em 1 Crônicas, capítulo 20, fala do grande número de vitórias que ele tinha, incluindo ali a captura de uma valiosa coroa,
que foi colocada sobre a cabeça de Davi. Então este rei, ele conseguiu Davi muitas vitórias, mas ele perdeu a guerra. E por que Davi perdeu aqui? Porque Satanás utilizou as vitórias para inflar o ego de Davi e lhe levar à rebelião contra Deus. Então, se o diabo conseguir colocar orgulho no nosso coração, Deus às vezes fazendo alguma coisa, como ele fez na vida de Davi, deu várias vitórias e Davi se orgulhou. E ali foi um grande problema para Davi, porque o diabo inflou o ego de Davi. A Bíblia fala, meus irmãos, de pecados carnais, como o adultério, a gula e tantos outros, mas há pecados espirituais. Às vezes a pessoa pode dizer assim, eu sou santo porque eu tenho uma vida correta com a minha esposa, não sei o que e tudo. Ou seja, às vezes não está cometendo pecados carnais, mas tem pecados espirituais. É orgulhoso, é vaidoso. A pessoa não vai dizer, mas a pessoa se acha. E nós temos que ter muito cuidado com isso daqui. Até certo ponto, o orgulho, ele faz parte de todas as tentações de Satanás. Então, muito cuidado aí com o orgulho. Mateus 4, de 8 a 9, novamente o diabo levou-o a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Cristo disse, para trás de mim, Satanás. Então, muito cuidado com o orgulho. Por isso que Paulo orientou a igreja primitiva a que não colocasse crentes novos na liderança espiritual. E por que ele diz, lá em 1 Timóteo 3,6, não neófito, para quê? Para que não se orgulhe, para que não se ensorbebeça e venha a cair na condenação do diabo. Eu sou o pregador mais jovem do Brasil. Eu fui presidente da convenção com tantos anos. E a pessoa começa assim, vai descer. Aí Paulo diz, não neófito, para que não se ensorbebeça. Então Satanás, ele pode sussurrar no coração do novo crente ou da pessoa imatura, de que a pessoa é alguém, de que a pessoa é importante, e a pessoa se acha, e aí já está fisgado pelo diabo e poderá cair. Olha só esse caso aqui, os irmãos conhecem. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter a primazia entre eles, não os recebe. Dentro da igreja se achava que era o cara. Eu sou o membro mais antigo, eu sou o membro fundador. Eu aqui da igreja é o que tenho mais posse. Eu tenho não sei quantas faculdades. E aí Diótrefes se achava assim. Era um problema na igreja. Já de Demétrio era o contrário. Todo mundo dava testemunho dele, testemunho bom. De Diótrefes não, porque ele se achava. Satanás encheu o coração dele, achando que ele era alguma coisa. Então, muito cuidado para o diabo não colocar na nossa mente o orgulho. O propósito dele é fazer com que a gente se torne independente de Deus. E a arma principal é justamente essa. E em último lugar, que eu quero destacar, mas eu coloquei aqui também, eu quero ler para os irmãos o que Paulo vai dizer em Efésios 2. Eu acho que esse texto todos nós sabemos de cor, porque pela graça sois salvos, Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não depende de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nesse texto aqui que Paulo coloca, a primeira obra que Paulo coloca aqui é a salvação. Porque pela graça sois salvo. A segunda obra que Paulo vai colocar aí, que Deus quer fazer em nós, é a obra da santificação. Então, salvação, santificação e o serviço.
é a terceira obra. Somos feituras suas para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. E aqui eu coloquei em último lugar, ou a última estratégia dele como acusador. Então ele é enganador, o diabo engana as nações, ele é destruidor, ele é príncipe, ou pelo menos quer ser o príncipe deste mundo, o ditador, mas ele é um acusador. Apocalipse 12, 10. Então ouvi a grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade de Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante de nosso Deus acusava dia e noite. Então a função do diabo é essa também, acusar dia e noite. Ele vai mandar a tentação, e depois, quando a gente cede, ele mesmo nos acusa diante de Deus. Está vendo? Você diz que é santo, olha aí o que tu fizeste. Eu coloquei um texto aqui em Zacarias, capítulo 3, que mostra ali que o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor, para lhe acusar. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor escolheu a Jerusalém. Então ele realmente se opõe, e aparece aqui ele se opondo ali a Josué, nesse texto que eu mencionei aos irmãos. Então qual é a arma de Satanás aqui? Acusação. Como acusador ele vai nos acusar diante de Deus. Então quando Satanás fala com você ali de Deus, ele mente, ou seja, ele vai tentar lhe enganar, ele vai usar a estratégia da mentira. O propósito dele é provocar uma condenação ali pela vontade de Deus. E aqui eu coloquei que nós, como defesa, nós temos Jesus Cristo, que é o nosso intercessor. A Bíblia vai dizer assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, se eu tenho um acusador, que é o diabo, eu tenho um advogado, que é Jesus Cristo. Então o diabo está ali para nos acusar, e Jesus está para nos defender. E a outra coisa também é quando nós confessamos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas, irmãos, o diabo usou uma estratégia aqui contra Josué, naquele texto que eu mencionei ali. A primeira foi que ele fez oposição a Josué. Então o acusador enumerou os pecados de Josué diante do trono de Deus e lhe pede ali, mostrando que ele era impuro, que ele não tinha dignidade de estar diante de Deus. Então ele faz isso, ele vai mostrar sua impureza, vai dizer que você não tem dignidade de estar aqui à frente, de estar pregando, de estar fazendo alguma coisa. Então essa é a tarefa dele. A segunda arma ou frase que ele fez ali em Zacarias 3:2, diz assim: mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Então a repreensão divina ali a Satanás. Satanás se opõe e o Senhor repreende. Ele tem poder para repreender. E a terceira fase foi a restauração de Josué. Então Deus restaurou ali a Josué. E eu concluo aqui da seguinte maneira: nós precisamos, como servos de Deus, saber que o inimigo, esses títulos que a Bíblia dá para Satanás, como sendo o nosso acusador, como sendo o inimigo, o enganador, o ditador, ou seja, todos esses títulos que eu apresentei aqui, é a maneira como ele usa de estratégia para atacar as nossas vidas. Então ele tem uma estratégia como enganador, ele tem uma estratégia como destruidor, como ditador, como príncipe e como acusador. Como ficar livre de tudo isso? E aqui eu coloco uma sugestão. Enquanto isso, o Ministério de Música pode chegar aqui à frente para a gente
cantar e finalizar o nosso culto. Mas uma sugestão aqui para que a gente vença essas estratégias de Satanás, não somente esses 4 itens que eu coloquei aqui, ele como enganador, ele como destruidor, ele como ditador e ele como acusador, mas qualquer investida de Satanás. Eu preciso, primeiramente, dedicar tempo em ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. A pergunta é, eu estou lendo? Eu estou meditando a palavra de Deus? Outra arma, memorizar a palavra de Deus. Guardar no nosso coração a palavra de Deus. Não acreditar nas mentiras de Satanás. E nós temos que ser capazes de detectar a mentira dele. Como? Através da palavra de Deus. Ou seja, agora que você é crente, não deixe que Satanás envolva ou lance dúvida e mentiras na sua mente. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Precisamos conhecer a vontade de Deus. Você se sente culpado de alguma coisa diante de Deus? Às vezes até a culpa pode ser uma cilada de Satanás. Às vezes Deus já nos perdoou de um pecado e o Satanás lança culpa. Porque a Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então eu tenho que crer na palavra de Deus e não na mentira de Satanás. Dizer, não, Satanás, realmente eu pequei, mas Deus já me perdoou. Dizer como Lutero, pelo menos dizem, né? Que uma vez Satanás mostrou uma lista de pecados para ele. Ele disse, olha, você acha que é santo, olha o tanto de pecado que você comete aqui. E ele disse, realmente, tudo isso eu faço, mas está faltando um aí que você não colocou. O sangue de Jesus me purifica de todos os pecados. Então a tarefa dele é nos acusar, mas eu tenho que crer na Bíblia de que Deus me perdoou e eu tenho que confessar também. Eu tenho que dizer, se a minha mente realmente eu entendo que eu falhei, que eu pequei, eu tenho que confessar, eu tenho que abrir a boca e dizer, Senhor, eu estou pecando nesta área, eu estou falho nesta área, eu peço perdão em nome de Cristo Jesus, me lava, me purifica, a tua palavra diz isso, e aí nós vamos usando a Bíblia, mas eu tenho que confessar, e tenho que deixar também os meus pecados. Então que Deus nos abençoe, a vencermos toda investida e toda estratégia deste enganador, destruidor, ditador e acusador, que é uma pessoa só, Satanás, o arqui-inimigo de nossas almas. Em pé, nós vamos cantar, e neste momento, enquanto nós cantamos, nós podemos também dedicar nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Amém. Consagremos as nossas vidas ao Senhor. O hino de número 429. A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor. Meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz agora toma para teu louvor cantar. Toma os lábios meus fazendo a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência usa para sempre o bem fazer. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor, no meu coração, fazendo o teu trono, Salvador.
Amém. Amém. Meus irmãos, podemos assentar. Vou fazer aqui algumas comunicações. Próxima quarta-feira, nós vamos, especificamente, quarta-feira só, nós vamos começar o culto mais cedo. Nós vamos começar às 19 horas ao invés de 19h30, só esta quarta-feira que vem. Domingo a gente fala também sobre isso, né, e coloca no grupo da igreja. Então, próxima quarta-feira, ao invés de 19h30, às 19 horas, porque logo após o culto aqui, nós vamos, por exemplo, Mateus e algumas pessoas vão viajar para Paraupebas, para a Assembleia da Convenção. Então as caravanas saem na quarta-feira à noite. Então eu já venho com mala para cá, para a igreja. Daqui, o Lucas já me deixa ali na Perebebuí, e o ônibus vai sair de lá da igreja da Perebebuí, e nós estaremos indo para a nossa Assembleia ali em Paraupebas. Vai ter outros ônibus também saindo, então nós vamos sair nesse horário. Aí a gente faz mais cedo para não ter problema. O Beto disse: pastor, não se preocupe que a gente não vai sair enquanto o senhor não chegar. Eu digo: não, mas eu não quero atrasar. Pode, eu quero 9 horas, então 9 horas eu vou estar lá. Eu não gosto desse negócio de atraso. Marca um horário e eles: não, a gente vai ali esperar. Eu digo: não, eu vou estar lá no horário. Então a gente fará o culto aqui às 19 horas e não 19h30, ok? E o aviso que eu estou fazendo, que o irmão Sidney, que é professor nosso ali no seminário também, equatorial, pede aqui no dia 7 agora do mês que vem, de dezembro, nós vamos ter o encerramento da academia lá, da escola de adoração do nosso seminário, que voltou a funcionar, está funcionando muito bem com vários cursos. Então, nesses 2 dias, nós vamos ter ali o encerramento das atividades aqui do ano de 2024, que nós estamos chamando de Celebre 2024, fechando ali com, vamos dizer, com coisa de ouro lá, de tudo aquilo que Deus fez